Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Jairo Oliveira e hoje nós vamos falar sobre as 6 fases da aprovação de Deus. Eu convido a você a assistir o nosso último vídeo, ao qual nós falamos sobre os 2 motivos que nos levam a uma provação. Você que está passando por uma provação nesse momento, já parou para pensar em qual fase da provação você está? E é por isso que hoje nós vamos falar sobre as 6 fases da aprovação de Deus. A primeira fase de uma aprovação é a surpresa. A surpresa por si só é um fato repentino, não anunciado previamente, um imprevisto. Você não está esperando quando, de repente, você se vê em meio a uma situação difícil, complicada, a uma provação repentina. E a primeira coisa que você vai ter como sentimento é um sentimento de surpresa. Você não estava aguardando aquela provação, mas de repente aquela provação, ela chegou até a sua vida. A segunda fase da provação é a incompreensão. Por si só, a incompreensão é a incapacidade para compreender, para perceber o significado de algo. De repente, você se surpreende com a aprovação e você não sabe o porquê daquela aprovação. Você não sabe o porquê você está enfrentando esta situação. Quando você se depara com a fase 3 da aprovação. A fase 3 vai se dividir em 2. Primeiro é revolta ou questionamento. Dependendo da pessoa e do motivo que levou ela a passar a aprovação, ou ela vai passar na fase 3 pela revolta, ou ela vai passar na fase 3 pelo questionamento. Geralmente, quem passa a fase 3 como revolta é aquela pessoa que entrou na aprovação devido a uma permissão de Deus. E geralmente esta pessoa está sendo moldada pelo Senhor. É o que nós falamos no primeiro vídeo. E geralmente a pessoa que está passando pela aprovação, pela vontade de Deus, ela enfrenta a fase 3 como um questionamento. Revolta é alguém que se revoltou contra outra pessoa, que revoltou com uma situação, que está repleto de indignação. Amados, quem entra na fase 3 e entra como um sentimento de revolta, esta pessoa ela corre um grande perigo. E nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 perigos que uma pessoa que está revoltada em meio a uma aprovação, ele está enfrentando. A primeira situação que uma pessoa enfrenta quando ela está na fase 3 da aprovação, ela enfrenta uma batalha espiritual na mente. Ninguém quer passar por provação. Ninguém quer ser escolhido por Deus para passar por provação, seja essa provação por permissão ou por vontade de Deus. Mas quando a pessoa ela entra na fase 3 e ela entra revoltada com a situação que ocorreu, ela começa a ter na sua mente uma grande batalha espiritual. Por que a batalha espiritual? Porque Satanás ele vai tirar proveito da situação, vai ter a revolta da pessoa em si mesmo, a revolta da pessoa causada pela situação e a revolta causada pela ação do inimigo na sua mente. Nesse momento, a pessoa que está passando pela provação e se revolta, geralmente está sendo moldada por Deus e ela começa a enfrentar uma série, um turbilhão de batalha espiritual na mente, com muitos porquês, com muitos questionamentos, com muitas perguntas. E não é uma pergunta só de um questionamento, muitas das vezes até questionando a soberania de Deus. Aí a diferença de quem passou pela fase 3 ou está passando pela vontade de Deus. Geralmente ele questiona, como Jó questionou, mas jamais coloca em xeque a soberania de Deus de ter permitido ou, pela sua vontade, passar por essa provação. Mas a pessoa que está na fase da revolta, ela tem uma série de questionamentos.
muitos questionamentos contra Deus, contra si próprio e contra a situação. E é nessa fase que Satanás, o adversário, vai tentar fazer com que você perca a sua fé, a sua credibilidade em Deus, nas pessoas, nas promessas que Deus te fez. Se você está passando pela fase 3 e está em uma situação de revolta, eu oro a Deus para que o Senhor trabalhe na sua mente, para que você venha vencer essa fase, para que o quanto antes você venha chegar ao final dessa provação. Uma outra batalha que quem está passando pela fase 3 da revolta, ela tem na sua mente é a busca por culpados, acusação a si próprio e a Deus. Quando a pessoa ela começa a identificar os motivos da provação, ela começa a entender que é Deus que está moldando, corrigindo, levando para o lugar que ele deveria estar ou ela deveria estar. Satanás, ela começa a lançar seta na mente desta pessoa para que ela encontre culpados pela prova. E essa acusação vai vir em primeira pessoa, acusação contra si mesmo. Por que que eu não voltei antes? Por que que eu não fiz a vontade de Deus? Por que que eu não voltei por centro da vontade de Deus antes? Por que eu andei erroneamente para estar passando por essa provação? Eu sou o culpado dessa provação e de tudo que está acontecendo na minha vida. Essa é a primeira batalha que ela vai ter na sua mente. A segunda é a acusação contra até mesmo a Deus. Porque o Senhor permitiu. Que Deus é esse que é tão bom e permite eu passar por uma situação tão difícil, tão conflituosa? Que Deus é esse que faz milagres, mas ainda não fez o milagre na minha vida e mais, permitiu eu passar por essa situação? Amados, se você está nessa fase, entenda. Se você já está no processo da aprovação, não adianta buscar culpados, não adianta acusar a si mesmo, e muito menos acusar a Deus. O quanto antes você entender esse processo, o quanto antes você entender que é uma aprovação de Deus e começar a abrir o seu coração, mais perto você vai estar de sair dessa prova. Não adianta se revoltar. Geralmente, quem está na prova pela vontade de Deus, ele não tem um sentimento de revolta. Mas na fase 3, ele passa somente pelos questionamentos. Assim como Jó questionou, ele também vai questionar. Mas o questionamento dele não vai, em nenhum momento, colocar em xeque a soberania de Deus na sua mente. O que eu tenho a te aconselhar é que não adianta revoltar. A revolta não resolve, ela só vai prolongar a sua aprovação. A terceira situação que uma pessoa que está passando na fase 3 da revolta é a mais preocupante e a que você mais tem que estar na torre da vigilância, porque é a tentativa satânica de lhe fazer blasfemar contra Deus. Você já imaginou uma pessoa que blasfema contra Deus? Ela perde o elo de ligação com os céus e ela é reprovada na provação e ela perde o elo de intimidade com Deus. Então, uma das tentativas de Satanás em meio à sua prova é fazer você blasfemar contra Deus. E de que forma? Lançando setas na sua mente de que Deus não foi tão bom com você, de que Deus não te ajudou, de que Deus poderia ter evitado essa prova, mas não evitou. E dessa forma, fazer com que você comece a fechar o seu coração para que não adore a Deus. Você que está passando por essa fase e está revoltado devido a uma aprovação, você que está fazendo questionamentos, saiba, irmãos, o questionamento é natural do ser humano. É um interrogatório, o ato de fazer perguntas. Quando você lê o livro de Jó, você vê muitas e muitas perguntas que ele faz a Deus. Até o Senhor dizer: Jó, agora é o momento de você silenciar, porque eu irei falar. Então, não queira e não deixe Satanás pensar e jogar na sua mente
de que você questionando algumas situações, você está blasfemando contra Deus. Você não pode, em nenhum momento, colocar em xeque a soberania de Deus, porque Deus, ele é soberano. Mas é natural do ser humano algumas perguntas em busca de algumas respostas. Então, meus amados, quem é provado por vontade de Deus raramente passa pela fase 3 como revolta, mas apenas por questionamento. Geralmente, quem passa na fase da revolta está sendo moldado por Deus. O objetivo é que você saia o quanto antes da fase 3. E a fase 4 é quando você começa a entender o que Deus está fazendo. Que fase é essa? É a fase da aceitação. Essa fase começa a demonstrar que o propósito a qual a prova veio começou a ser alcançado. É quando começamos a compreender a soberania de Deus, ainda dói, ainda há algumas dúvidas, mas o coração já não se fecha para Deus. Muitos chegam nessa fase com mais facilidade, outros têm mais dificuldades, por ainda não ter estrutura, mas ao chegar nessa fase, está próximo o fim da provação. Aceitar o não de Deus dói. Enfrentar uma aprovação é difícil. Você aceitar aquele momento, entender e começar a entregar o coração para Deus, não é fácil. É mais fácil ficar na fase 3 da revolta, dos questionamentos. Mas quanto mais você prolongar a fase 3, mais longe do fim da aprovação você vai estar. Então você precisa começar a entender e aceitar os propósitos de Deus nessa aprovação. E quando você começa a aceitar, você começa a reconhecer a soberania de Deus. Jó 42, versículo 2, Jó vai dizer assim: bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Amados, é importantíssimo que você reconheça a soberania de Deus. Por mais que o seu coração esteja fechado, ore a Deus para que ele venha abrir o seu coração. Por mais que você não está entendendo, perdeu a força de ir para a igreja, perdeu a força de orar, diz que já não crer mais em Deus. O quanto antes você reconhecer que Deus é soberano e sair dessa fase da revolta, mais perto você vai estar do fim da aprovação. E o objetivo esperado para toda pessoa que entra na aprovação é a fase 6. Que fase é essa? A adoração em meio à dor. Convenhamos que não é uma situação fácil. Você chegar em meio à provação mais difícil, do luto, da dor, da perca, da traição, e ainda assim você levantar a mão e adorar. Tem muitas pessoas que têm estrutura espiritual e conseguem chegar nessa fase rapidamente, mas tem uma multidão que ainda não tem estrutura e a prova é tão grande que para chegar nessa fase é um longo processo. Mas eu te aconselho a, o quanto antes, entender a soberania de Deus, aceitar a aprovação e começar a adorar ao Senhor em meio à dificuldade. Porque quando você começar a adorar ao Senhor no meio dessa dificuldade, o Senhor vai começar a agir para que você saia dessa provação. Quando Jó, ele tinha a última pessoa que ainda estava com ele, que olhou para ele a situação que ele estava e disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. A Bíblia vai dizer que Jó, ele respondeu. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você já tem dimensão do tamanho da aprovação de Jó? Em meio à aprovação, Jó, ele abriu o coração para adorar a Deus. Então, quanto antes você entender, aceitar, reconhecer a soberania de Deus, mais rápido você vai estar dessa fase 6 da adoração em meio à dor. E quando você começar a adorar, quando você menos esperar, o Senhor, ele vai cumprir o propósito e vai te tirar dessa aprovação. Amados, eu fiz aqui uma escada da aprovação.
O primeiro degrau é a surpresa, o segundo a incompreensão, o terceiro a revolta ou o questionamento. Qual que é o perigo de estar na revolta e no questionamento? 2. Satanás conseguiu fazer com que a pessoa blasfeme contra Deus e perca o elo de ligação e perca a guerra e é reprovado na provação. E o outro é que, se a pessoa não passar nessa prova, o Senhor vai voltar ela para o primeiro degrau e repetir a provação. Se Deus tem um propósito na sua vida e Ele permitiu a provação para te moldar o seu caráter, moldar a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, te preparar para uma grande obra, e você não entender, o Senhor ele vai repetir essa prova. É como um exame de direção. Se você foi bem, você é aprovado e você recebe ali a sua certificação para ter a sua carteira de habilitação. Se você é reprovado, você tem que voltar e fazer novamente o exame. E a aprovação ela funciona dessa forma. Se Deus te permitiu entrar na aprovação, e se você não sair da fase da revolta e do questionamento, o Senhor vai voltar a te provar, talvez da mesma forma, da mesma maneira, por meios diferentes, mas com a mesma intensidade de dificuldade. Então, o quanto antes você entender e aceitar, reconhecer e adorar em meio à dor, mais próximo da vitória você vai estar. Jó é um exemplo grande disso. Ele vai dizer no livro 42, no capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Amados, que o Senhor te dê força nessa provação, que o Senhor te capacite para vencer, que o Senhor faça que você venha identificar em qual fase você está. Pastor, eu estou na fase da surpresa. Pastor, eu estou na fase da incompreensão, eu ainda não entendi. Pastor, eu estou na fase da revolta, eu estou revoltado, eu estou questionando, eu não sabia, eu não queria, eu não aceito passar por essa situação. Ah, pastor, eu já estou na fase da aceitação, eu já estou entendendo o que Deus queria, eu já estou entendendo que Deus é soberano, eu já estou reconhecendo a soberania do Senhor, e eu já estou começando a adorar o Senhor em meio à dor. Amado, esse é o objetivo. E entenda, o Senhor vai fazer você rir novamente. E quando o Senhor te abençoar e te dar o certificado da aprovação dessa luta, você não vai lembrar mais da prova como dor, mas como testemunho de que aquilo foi algo que Deus fez para te levar para um patamar maior, para uma bênção maior. Mas, pastor, foi uma perca muito grande, foi uma luta muito grande, é uma aprovação imensurável. Quanto maior a aprovação, maior será a vitória. Entenda isso. Não importa se Deus está te moldando ou se te preparando para uma grande obra. A aprovação, ela vem. E quando ela chega não é fácil, mas ela tem um propósito. E quanto antes você chegar nesse propósito, mais perto você vai estar de adorar a Deus, de receber a recompensa do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Jairo Oliveira. Você que não segue o nosso canal, segue o nosso canal, se inscreva, ative o sino da notificação para você receber novos vídeos. Eu estarei orando para você, para que Deus ele te dê força, para que você vença essa provação, independente se é permissão, se é vontade. Agora, esse não é o interesse de saber se foi permissão ou vontade. Talvez isso não vai acrescentar muita coisa. O importante é que você agora, que já está na aprovação, entenda o propósito, levante a mão, adore ao Senhor, e o Senhor vai te dar força para vencer essa prova. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.